Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. Abra a Bíblia comigo. Verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você pode dizer amém? Todos digam comigo amém? Amém. Glória a Jesus. Que bom tê-los aqui. Bom ter a irmã Cida, mãe da Fatinha. A irmã Cida, está aqui a irmã Cida, né? A gente leva a ceia para ela todo mês, hoje ela está aqui. Que bom, muito bom. Mas não está mais entre nós a irmã Edith, mãe do presbítero Walter. Uma outra pessoa que o irmão Romeu levava a ceia todo mês, o presbítero Walter. Em nome da família, agradece a todos os irmãos que visitaram a irmã Edith e tiveram aqui no culto e no sepultamento dela. Deus possa abençoar a igreja. O presbítero Walter agradece os irmãos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor, a sua origem, a sua natureza e o seu significado para nós, para todos que estão aqui. O apóstolo Paulo tratou a igreja de Corinto com muito cuidado, muito cuidado. Ele procurou tratar dos assuntos que envolviam esta igreja com muito carinho, né? Ele tratou usando os seus dois ministérios, o ministério de mestre e o ministério pastoral. Ele cuidou da igreja também como pastor, não só como um mestre, um educador. Ele procurou tratar de vários assuntos e procurou tratar da ceia. Paulo tratou desse assunto com uma habilidade de Deus, com uma seriedade, sempre visando três coisas importantíssimas na vida da igreja, e também três coisas que podem ser usadas em qualquer área da nossa vida, podemos aplicá-las em qualquer área da vida. Ele tratou desse problema com muito cuidado. Embora alguns problemas da igreja de Corinto fossem locais,
fossem temporais, circunstanciais, culturais, a seriedade, a maneira que ele usou para resolver os problemas, tornam-se de valor permanente para nós. Pastor Augusto Nicodemos, em uma das suas palestras sobre essa epístola, aqui em Umuarama, uns 3 anos atrás, eu me lembro muito bem que ele disse que a partir dos princípios e da abordagem que os apóstolos davam aos problemas das igrejas, aos problemas que eles enfrentaram, estes princípios, a maneira que eles abordavam os problemas, tornaram-se um referencial para nós, uma maneira para nós também resolvermos os nossos problemas. É bom observar como eles agiam, como eles fizeram para resolver os problemas. E o apóstolo Paulo, nesse problema aqui de Corinto, ele procurou a paz. Ele procurou não perturbar a igreja, mas levar paz à igreja. Paz à igreja, não é? A Bíblia diz: paz, se possível, com todos. Não é assim que você deve resolver um problema local, na sua casa, no seu trabalho, no turno do seu trabalho, na sua empresa, com o seu filho, com a sua esposa. Não é procurando a paz, a harmonia, não a irritação, não aquilo que possa provocar mais dor, mais estresse. Não é verdade? Que bom! Aqueles que lutam pela paz são construtores de pontes, eles encurtam distâncias, eles aproximam pessoas. A paz é muito importante. Ele procurou a pureza da igreja, ele tratou muito sério a igreja de Corinto. Ele mandou disciplinar, mandou até tirar, afastar da igreja. Ele estava preocupado com a pureza da igreja, com a pureza doutrinária da igreja, com a pureza ética da igreja, com a pureza comportamental da igreja. E ele tratou de todos esses problemas, porque ele entende que a igreja precisa de pureza, de integridade moral, bíblica, teológica. A igreja precisa ter pureza doutrinária, precisa saber no que crê, por que crê, e precisa ter pureza nos seus atos, na sua vivência. Ele se preocupou com isso. Isso não é importante para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família? Ou nós não mais nos preocupamos com a pureza da nossa casa, dos nossos relacionamentos? Não, meus irmãos. Característica da igreja, característica do povo de Deus aí é a integridade, é a santidade, é a pureza relacional e doutrinária. Ele preocupou com o progresso da igreja. Ele não queria que a igreja parasse por causa dos seus problemas. Ele preocupou com a natureza de que a igreja cresça. Ela tem que crescer, ela deve crescer à medida de Deus, na direção de Deus. Ele estava preocupado com isso. Ele procurou o progresso da igreja para a solução dos problemas sérios que ela estava passando. Ele não queria interromper o crescimento da igreja, o progresso da igreja em Corinto. Ela que começou tão bonita lá em Atos, não podia parar. Ele estava preocupado com a paz, com a pureza e com o progresso da igreja. Você se preocupa com isso? Quando você está resolvendo um problema na família, você se preocupa com o progresso? Os puritanos tinham uma visão muito linda sobre família. Eles acreditavam que uma das finalidades da família está no boletim. Eu coloquei no boletim essa semana. E uma das preocupações dos puritanos era o progresso dos seus membros, era o avanço dos seus membros. A família deve se preocupar com o progresso dos membros que a compõem. Isso é muito bonito. Você deve se preocupar com isso. E Paulo, preocupado com essas coisas,
tratou do problema da ceia do Senhor. Meus irmãos, por quê? Porque a ceia do Senhor era uma celebração, era a celebração de uma festa. Diz o verso de número 34: reunis para comer, esperai uns pelos outros, quando vos reunis na igreja. Diz o verso 18, era uma refeição. Começou assim, a celebração da ceia era acompanhada de uma refeição. Alguns chamam de a refeição do amor agape. O amor de Deus era celebrado, e eles se reuniam para a ceia, e esta ceia era uma festa. Eles se reuniam para cear e também para comer. Mas aí os abusos começaram a acontecer. Na abertura do culto, nesses dias de Paulo, na abertura do culto era comum cada cristão levar, de acordo com as suas posses, uma porção de alimento. Os ricos levavam muito, os pobres poucos ou nada, diz o verso 22, e a ideia era repartir entre todos. E no começo isso foi muito bonito, isso durou até o ano 300 aproximadamente, esse costume. E no começo foi então como o Senhor Jesus tinha feito quando ele ceou com os discípulos, quando ele fez a passagem, a transição da Páscoa do Velho Testamento para a instituição da ceia, acompanhando uma refeição. Mas essa refeição logo começou a criar divisões na igreja. Começou a criar divisões. Uns comiam demais, uns comiam de menos, bebiam demais, até que alguns ficavam até embriagados. Diz o verso 21, que alguns ficavam até embriagados com o vinho da ceia. Outros nada comiam, outros comiam demais. E aí então a ceia começou a ser profanada, ela começou a ficar totalmente escandalizada, tristemente escandalizada. Aquilo que era algo que tinha que, por objetivo, promover a comunhão, gerou embaraço, gerou escândalo, gerou profanação, gerou falta de discernimento do corpo, da obra de Cristo, que era a razão principal deles se reunirem. E aí, meus irmãos, diz o verso 19, Paulo recebeu então algumas reclamações, e ele diz: olha, em parte eu creio, em parte eu creio. O apóstolo Paulo era pastor, mas era também um mestre, e ele sabia que todas as informações que chegavam não era verdade, em parte, viu, irmão? Toda informação que chegava a você, em parte. Tome cuidado, acreditando em tudo que o povo fala, irmãos. Aprende com a Bíblia, em parte. Eu creio, em parte não creio. Não é? Ou não é assim? Você tem que ouvir os dois lados, tem que saber das coisas. Vai falando sem saber, vai julgando sem saber. Em parte eu creio, em parte não. Mas ele via nesse problema duas coisas, uma positiva e uma negativa. A positiva é que ele reconhece que havia o que? Um propósito divino nesses problemas, pois diz a palavra: é necessário que haja isso entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, diz o verso 19. Às vezes alguns problemas surgem na igreja, surgem no corpo de Cristo, aqui na cidade, no Paraná, no Brasil, no mundo. Essas coisas às vezes têm seu lado positivo. É para aquele que é leal a Cristo tornar-se o quê? Aprovado, confirmado, para que os aprovados permaneçam, e os que não são aprovados deixem a casa de Deus, sigam o seu caminho. Isso é muito interessante. Alguns problemas que surgem na obra de Deus surgem para revelar, para mostrar os aprovados. Quem está interessado, quem não está interessado, quem ama a Deus, quem não ama a Deus,
quem é discípulo de verdade, quem não é, quem é cristão, quem não é, quem está firme, quem não está, quem é santo, quem não está, quem não é santo. É para isso também. E eu preciso perceber isso. Eu preciso tomar cuidado, porque eu preciso ser o grupo do aprovado. Eu tenho que ser aprovado. E o ponto negativo, o apóstolo lembra nisso. Contudo, que esse problema tão grande da igreja de Corinto, esse descuido, irmãos, esses grosseiros excessos, tornaram para eles o quê? Tornaram impossível para eles terem uma observância, uma participação digna da ceia do Senhor. Ora, é fácil de entender. Num ambiente de bebedeira, num ambiente de glutonaria, não há espiritualidade. Você já viu espiritualidade numa festa, onde o povo come, bebe? Não tem espiritualidade. Não há discernimento espiritual, onde a ênfase se torna a comida e a bebida. Não há discernimento espiritual. E essa é a preocupação de Paulo. E eles então não estavam conseguindo ter entender a verdadeira significação da ceia do Senhor. Para eles, a ceia era um momento de comer, saciar o apetite físico. Por isso que ele diz: fique em casa. Quem quer comer e beber, fique em casa. Fica lá em casa. Fique em casa. Meus irmãos, posto esse contexto, onde a igreja perdeu o discernimento da ceia do Senhor, por esses motivos locais, culturais, será que nós que estamos aqui hoje, depois de alguns séculos e séculos desta carta, não temos também lá os nossos problemas que tiram de nós o discernimento espiritual do que é realmente participar do pão e do cálice do Senhor? Será que não há no nosso coração, na nossa vida, hoje, na nossa maneira litúrgica de celebrar, de cultuar? Porque outro dia eu vi um sujeito ministrando a ceia com fantaúva. Eu não sei, meus irmãos. Eu sou muito conservador para entender uma ceia com fantaúva. Eu sei que Jesus não está ali dentro do copo, não está ali dentro não, irmãos. Eu sei disso. Mas os elementos têm o seu valor. Os símbolos transmitem verdades. E aqueles que a Bíblia apresentam, eles devem ser respeitados da forma que estão na Escritura, na revelação. Como corrigir esse erro hoje em relação à ceia do Senhor? Como resgatar o temor? Como resgatar a reverência, o discernimento do corpo e do sangue do Senhor? Primeira coisa a observar é lembrar como ela ocorreu. A ceia não ocorreu num dia de festa. Diz o texto bíblico no verso 23, na noite em que foi traído. Na noite em que foi traído, diz Paulo no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. A ceia começou a nascer e a surgir na noite solene em que Cristo se deixou trair por amor de todos nós. Então a ceia não aconteceu num dia qualquer, não foi num dia de festa, de folguedo, de divisão de despojos. Uma das coisas mais difíceis de se lidar na vida é a traição. Você já foi traído? A traição é uma das coisas mais difíceis da vida, e principalmente na hora de uma refeição. Para o Oriente, refeição é coisa sagrada.
você só divide o teu prato, a tua mesa com quem você confia, jamais com um traidor. Mas diz Marcos 14:18, quando estava à mesa e comiam, um de vós que come comigo me trairá, disse Jesus. Então eu devo ter temor da ceia, eu devo ter respeito, porque ela aconteceu numa noite de traição, numa noite dura, inesquecível para Jesus, para o nosso Salvador. Meus irmãos, a primeira Páscoa, a noite da Páscoa no Egito, eles comeram de pé, não foi? Nesta noite não tem ninguém de pé. A noite que Jesus celebrou a ceia, não estavam de pé, estavam sentados, na verdade meio inclinados, como sentar num divã assim, meio inclinado, porque nesta noite eles não precisavam caminhar, estavam sentados não de pé, porque a servidão havia acabado. Glória a Deus. Jesus haveria de fazer o sacrifício perfeito e definitivo por nós. Então não havia essa pressa, não estavam em pé, mas era algo muito reverente, de muito temor. João 13:18 diz: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Levantou contra mim o seu calcanhar. Citando Salmo 41, verso 9, quando Aitofel trai Davi, e diz Davi nesse texto: até o meu amigo íntimo, em quem eu confio, que comia do meu pão, se levantou contra mim o calcanhar. E a expressão hebraica levantou para mim o calcanhar é rasteira traiçoeira, uma rasteira desprezível. Foi uma noite que Jesus recebeu uma rasteira de Judas, uma rasteira traiçoeira, desprezível. Não foi uma noite fácil para o Senhor. Eu não sei como os coríntios podiam celebrar a Páscoa, a ceia dessa forma, sem pensar que na noite que o Senhor foi traído, irmãos. Marcos 14:20 diz: o que mete comigo a mão no prato, este é o que me trai. Este é o que me trai. Eu preciso pensar muito nisso. A noite da ceia foi uma traição muito grande. E Judas não era um santo inconsciente naquele momento. Não era um santo inconsciente. Ele não estava ali só para cumprir o script, só para seguir um programa. Ele era responsável pelos seus atos. Ele não era nenhum santo inconsciente. Não era nenhum crente assim que sabia muito bem o que estava fazendo. O Salmo 55, um salmo que também fala de uma profecia. O texto desse salmo é muito bonito, e ele diz assim, meus irmãos, Salmo de número 55, de 12 a 14, texto sagrado diz assim: com efeito, não é o inimigo que me afronta, se fosse eu o suportaria, nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo, junto andávamos, junto nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. O terrível ato da traição também é descrito no Salmo 55. Homem meu igual, homem meu companheiro, meu íntimo amigo, junto andávamos. Então a ceia é uma noite séria para a nossa vida, uma noite séria. Você pode dizer amém? Uma noite séria, pense nisso. Eu fui criado na Igreja Presbiteriana Independente, lá no tempo de bolinha, 1900 bolinha, não é? Meus irmãos, quando a gente ia à escola bíblica dominical e no culto de ceia, tinha roupa para ir na ceia.
Estou sufocando, irmão. Nada de exagero também, legalismo. Nada de legalismo. Sufocando. Mas era um dia especial. A gente cortava o cabelo. Americano, careca, eu ficava bravo com meu pai. Cortava americano, igual soldado, tiro de guerra. Ia para a igreja. Senta, hoje é culto de ceia. Vocês não conversam, não dão um pio na igreja. Se der um pio, o negócio complica. Sentava lá, ficava quietinho assim, ó, o culto inteiro. A reverência, a respeito. O domingo de ceia, ninguém falava alto em casa, ninguém discutia, ninguém conversava, não é? Ninguém fazia nada. E meu pai tinha lá seu costume, no domingo de almoço, tomar um vinho. Não podia ser nem um vinhozinho o cara tomava. Aquele dia não podia tomar. Era um negócio, respeito tremendo. Hoje é culto de ceia, mas... eu não sabia. O que é aqueles pão lá na frente? Outro dia o irmão chegou, esses pão aí na frente, o que é? Ué, mas é ceia, irmão. Ô, irmão, acorda, irmão, é ceia. Acha, o que é isso aí? A gente já põe aqui para o visual te provocar um pouco. Isso aqui é tática das irmãs aí da Dulce, das irmãs que arrumam aí, para despertar um pouco, chamar a atenção. Desperta, irmão. Oh, meus irmãos, nada de misticismo em torno da ceia, nada de legalismo em torno dela, mas ela é séria, porque foi na noite em que o meu Senhor, que o teu Senhor, o nosso Senhor Jesus foi traído, e ser traído não é mole, não. Segunda coisa, lembrar que na noite de ceia, ou no momento da ceia, lembrar de um exame pessoal. Diz o texto: examine, pois, o homem a si mesmo. É noite de lembrar que ela foi celebrada na noite que Jesus foi traído, e lembrar da confissão pessoal, de um exame pessoal. A confissão é um elemento importante. Examinar o nosso próprio coração, pois como os discípulos também somos suscetíveis ao pecado. Também somos suscetíveis ao pecado. Não somos melhores do que os discípulos. Diz o verso 19 de João: e eles perguntaram para Jesus: sou eu? Sou eu? Sou eu? Eles não tinham certeza, estavam em dúvida. E Judas se juntou ao grupo e perguntou ao mestre: acaso sou eu? Mateus 26, 25. No grego é uma expressão zombeteira. Ele disse para Jesus: seguramente não sou eu. Seguramente não sou eu, mestre. E Jesus respondeu bem baixinho, que os discípulos não entenderam: tu o disseste. Ele sabia que era ele. Mas Judas não fez o exame. Não fez o exame. Meus irmãos, e Judas então saiu na escuridão da noite. Como estava o seu coração, ele saiu para as trevas. Meus irmãos, de fato, a ceia, meus irmãos, é para pecadores salvos pela graça. A ceia é para pecadores salvos pela graça. Mas contudo, nem os pecadores salvos pela graça devem tratar a ceia de maneira pecaminosa, de maneira sem uma confissão, de maneira volúvel. Houve um pai da igreja que declarou da seguinte maneira: a indignidade dos participantes é uma coisa, a maneira indigna da participação é outra, muito diferente. Há uma indignidade porque nós somos salvos pela graça. Há uma indignidade natural porque eu participo, não porque mereço, mas porque preciso. Agora, eu participar de maneira indigna, consciente, é outra coisa. E só tem um caminho para corrigir isso: a confissão, irmãos, a confissão. Agora, apesar da confissão, do exame estar presente no texto de Paulo, a ceia não é ocasião para uma autópsia espiritual.
Não é uma ocasião para uma autópsia espiritual, para mim chegar aqui na frente e abrir a minha alma como na autópsia. Corta o corpo do cara, examina a morte dele, a razão da morte, e corta aqui e puxa para ali para ver o que gerou a morte. A ceia não é momento de uma autópsia espiritual pública, mas é momento, meus irmãos, de confissão pessoal, mas uma confissão que provoque em nós, aleluia, júbilo, alegria pelo perdão dos nossos pecados. Você pode dizer amém? Aleluia. Porque a confissão, ela começa triste e ela termina com alegria, porque ela termina na cruz, aleluia, e na cruz eu tenho perdão dos meus pecados. Bendito seja o Senhor. Você pode dizer amém? A igreja de Corinto esqueceu disso. Toma ceia aqui, comia bastante, se embriagava, mas o que é esse cara, isso aqui? A irmã Teresa, que eu dou ceia para ela, o irmão Romeu, ela tem um probleminha de mente, ela não sabe mais, dá a ceia, ela fica olhando. Toma, irmão, ela come, bebe. Mas nós temos consciência e podemos dizer para Jesus perdoar os nossos pecados. Bendito seja o Senhor. Você pode dizer amém, irmãos? E para terminar, a gente corrigir essa indiferença que a igreja de Corinto tinha, esse caminho que ela tomou em relação à ceia, eu preciso lembrar que ela é a festa da nova aliança. Diz Paulo, esse é o sangue da nova aliança. Aleluia! Nós estamos aqui, irmãos, porque há uma nova aliança. A última Páscoa se tornou a ordenação de uma nova aliança, conhecida como ceia do Senhor. Aleluia! Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Aleluia! A primeira ceia lá no Egito, 1500 anos antes de Cristo, era o ritual mais antigo da aliança. A ceia do Velho Testamento precedeu a entrega da lei, foi instituída antes de qualquer festa judaica. A Páscoa era mais antiga que o sacerdócio, que o tabernáculo, do que todo aquele sistema de sacrifícios. Mas embora sendo tão antiga, precedeu a lei, precedeu o sacerdócio, o tabernáculo, os sacrifícios. Embora sendo tão importante, ela não era realidade, ela era só sombra. Mas agora as sombras acabaram e chegou Jesus, a nova aliança no meu sangue. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus estava instituindo algo novo, algo maior, algo completo, definitivo. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Por isso que a ceia é um momento sério, porque eu estou diante da maior revelação de Deus em Cristo Jesus, a encarnação da divindade do Verbo que morreu na cruz para perdoar pecadores. Temos que ter reverência a essa revelação de Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Paulo, meus irmãos, trata isso com muito carinho. Por isso é muito sério Paulo corrigir os crentes, frisando a eles que a ceia do Senhor não era lugar de glotonaria nem de bebedeira. Glotonaria, bebedeira tira o discernimento espiritual. Mas é notável que Paulo, ele não muda o significado da ceia. Ele não escreve, agora ninguém vai cear mais. Não muda. Ele não muda o significado da ceia. Nós não podemos mudar o significado da ceia por causa de erros de alguns. Ele não muda os elementos da ceia. Ele não muda os elementos da ceia. Ele não muda a quantidade, a frequência de quantas vezes ela é ministrada. Ele não limita os crentes à participação só do vinho, como fez a igreja romana, mas ele os adverte,
ele os corrige, ele chama a igreja de Corinto à santidade, chama a igreja a observar com reverência, com discernimento, a morte do Senhor Jesus, aleluia, porque era vergonhoso o comportamento deles, diante dessa nova aliança. O comportamento deles era um insulto ao corpo e ao sangue de Jesus, oferecido por nós na cruz, simbolizados nos elementos da ceia do Senhor, que estão aqui diante de nós, pão e vinho. Eles não podiam fazer o que estavam fazendo. Só que Paulo também não eliminou a ceia, porque não é dele, é do Senhor. Ele não mexeu na estrutura da ceia, porque ele não podia, não é dele, é do Senhor. Ele não alterou o funcionamento, porque não é dele, é do Senhor. Meus irmãos, espero ter falado alguma coisa ao seu coração. É importante para nós. O pastor Palmírio, quando celebrava a ceia no nosso seminário, quando eu estudei, nós tínhamos uma ceia de 3 em 3 meses. Ele celebrava uma ceia com todos os alunos. Ele sempre dizia: a ceia é um momento de alegria, reverência, mas alegria. É um momento de júbilo, porque os nossos pecados foram perdoados. Aleluia. Você pode dizer amém? Pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas é um momento de reverência, é um momento sério para a nossa vida. Assim Deus nos abençoe e que o Espírito Santo aplique essas reflexões, essas considerações rápidas, resumidas em relação à ceia do Senhor. Amém? Lembre-se que a ceia ocorreu na noite em que Jesus foi traído. Lembre-se que ela é a nova aliança nova, perfeita, completa de Jesus. Lembre-se que nesse momento é um momento de confissão, de exame próprio, não coletivo. A igreja de Corinto tinha uma facilidade muito grande de um examinar a vida do outro, mas o texto diz: examine, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. Faça o seu exame, a sua confissão. Bendito seja o Senhor. Muito obrigado, Pai, por estar diante de Ti, pelo privilégio de chegar à Sua mesa com confiança, por ter todos os nossos pecados perdoados na cruz. Nos ajuda, Senhor, Te amar e Te servir, Senhor. Muito obrigado, Pai, que a ceia possa sempre ser para cada um de nós aqui um momento de júbilo, de muita alegria, de muita celebração, porque os nossos pecados foram perdoados na cruz. Aleluia.